Na década de 70 do século passado, o psicólogo americano Eliot Aronson tinha um problema muito difícil de ser resolvido na escola em que ele trabalhava, que era a falta de perspectiva de integração entre os grupos étnicos. Os negros, os latinos, os brancos, eles não se entendiam e não conseguiam, os alunos não conseguiam se integrar e conversar. Então ele propôs uma atividade entre os alunos em que cada grupo estudou um pedaço do assunto separadamente, mas nenhum grupo estudou o contexto inteiro. Para formar o contexto inteiro, esses grupos precisaram se integrar e compartilhar os conhecimentos de cada um para poder fazer a construção do conhecimento completo. Ele chamou essa técnica de Jigsaw Learning. Jigsaw é uma palavra que remete a um quebra-cabeça. Quebra-cabeça são aquelas peças que a gente encaixa para formar uma imagem. Então é exatamente essa a intenção. Cada um tem uma peça do quebra-cabeça, cada um tem um pedaço da imagem, mas a imagem completa só vai ver quando eles trocarem, quando eles se integrarem, né? E daí nasceu a técnica Jigsaw Learning, que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui no desenho. Então, aqui eu tenho um exemplo da primeira parte do Jigsaw. Eu tinha uma turma de 30 alunos e eu tinha 5 temas para serem discutidos dentro do tema maior. Então eu dividi os alunos em 5 grupos, um grupo para cada tema. Esse grupo é chamado de grupo de especialistas. Então, cada um desses grupos aqui vai estudar um tema específico e diferente dos demais grupos. Em seguida, eu vou misturar, eu vou formar novos grupos com 5 pessoas, com 5 alunos, um aluno especialista em cada tema. Então eu vou ter essa situação. Repara que em cada grupo eu tenho um aluno que estudou aquele tema diferente. Então eu completo o quadro, eu faço a construção do quadro geral através dessa segunda etapa. É lógico que nem sempre, aqui eu coloquei o exemplo de uma turma com 30 alunos, mas e se eu tivesse 33? Não daria certo. Então alguns grupos teriam 2 especialistas naquele assunto. O que não pode acontecer é que um grupo fique sem nenhum especialista. É normal, numa turma com um determinado número, alguns grupos vão ficar com 2 especialistas de um mesmo tema. Obviamente, essa metodologia ela não precisa ser aplicada só quando eu tenho uma situação extrema de falta de integração dos grupos. Ela pode ser utilizada em qualquer ambiente escolar, né? Cada estudante pega, ou cada grupo, que a gente chama de grupo de especialistas, pega um assunto, vamos dizer assim, se debruça naquele assunto e depois ele vai trocar a experiência dele com a experiência do outro e assim a gente vai construindo um conhecimento que se completa. Então, é nesse sentido que a gente chama esse segundo grupo de construção. Ao contrário do olho de café, o Jigsaw só possui essas 2 fases. O grupo que a gente chama de grupo de especialistas, que vai se especializar num pedaço do assunto, e o grupo de construção, que ele vai juntar os diversos especialistas e vai construir o quadro completo, vamos dizer assim. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu já usei em sala de aula. Eu tinha que explicar a metodologia Design Thinking. A metodologia Design Thinking era dividida em 5 fases. Então, o que eu fiz? Eu dei uma explanação geral da metodologia e coloquei 5 grupos, cada um para estudar e se especializar numa fase. E depois eu juntei um aluno de cada grupo para que eles, trocando experiências, contando o que se faz em cada fase, como é que a gente constrói a metodologia inteira. Várias vezes usei isso nessas circunstâncias e em outras circunstâncias. Você pode dar um tipo de exercício para um grupo, outro tipo de exercício para outro grupo e outro tipo para um terceiro grupo. E depois formar grupos com um aluno de cada grupo para que um explique para o outro. Com isso, eu trabalho a instrução por pares, que é um aluno explicando para o outro. Eu trabalho ao mesmo tempo o exercício do aluno explicar aos colegas aquele assunto que ele estudou previamente, e nisso eu estou dando muita responsabilidade para ele.
É uma técnica razoavelmente simples de ser aplicada, dá perfeitamente para ser aplicada no espaço de uma aula ou no espaço um pouco maior, se você quiser que os alunos se aprofundem mais, mas dá para ser aplicada no espaço de uma aula, dá para ser aplicada no ambiente online também, que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Então é uma técnica que pode ser uma ferramenta muito interessante para o professor lançar a mão de vez em quando. Se você gostou, compartilhe com os amigos professores, dá o seu joinha, curta a página e até a próxima. O conteúdo desse vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.